Olá, tudo bem? Sou o pastor Flávio da Primeira Igreja Batista em Pirassununga. Convido você neste momento a uma breve reflexão na Palavra de Deus. Eu escolhi para hoje um texto que é bastante conhecido de todos, que é do Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. É o texto que fala sobre Jesus acalmando uma tempestade. A palavra do Senhor diz o seguinte: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos atravessar para o outro lado do mar." Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: "Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa?" Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Silêncio, aquiete-se." De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: "Por que estão com medo? Ainda não têm fé?" Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: "Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem." Sossegai. É a palavra que eu gostaria de deixar para você neste dia. A importância de sossegar, de acalmar o seu coração. Confiar de que Jesus tem tudo sob seu controle. Sossegai é uma canção antiga que está em um de nossos hinários, o hino 328 do cantor cristão, que foi composto baseado nesse episódio aqui narrado pelo Evangelho de Marcos, onde Jesus acalma uma tempestade. A vida cristã, ela não é um atestado de imunidade aos problemas. A vida cristã, ela não me coloca numa posição em que nada, nem ninguém afligirá a minha história de vida. Não. A vida cristã, ela apenas diz para mim: você não vai caminhar sozinho. Eu estarei com você todos os dias. É a promessa do nosso Mestre. É a promessa de Jesus. Jesus não nos edifica para que nós sejamos pessoas mimadas, que são colocadas em uma redoma de vidro e estão totalmente imunes a qualquer ataque deste mundo cruel. Não. Estamos na embarcação da vida, sofrendo com todas as circunstâncias adversas de um mar revolto. Mas temos certeza de que Jesus está em nossa embarcação. O questionamento dos discípulos de Jesus, quando se viram afrontados por aquele mar furioso, foi: "Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa." É interessante porque ali estavam um grupo de jovens, mas dentre esse grupo de jovens, pelo menos 4 tinham experiência no mar, foram criados no ramo da pescaria, era um ramo que passava de pai para filho. Por certo, eles conheciam histórias do mar da Galileia, de dias de fúria, de mares revoltos, de grandes tempestades, mas naquele momento, até aqueles se viram assombrados pelo medo e disseram ao seu mestre: "O Senhor não se importa?" É interessante o modo como Jesus reagiu àquele questionamento dos seus discípulos. Ele agiu pontualmente. O problema era
o vento, o problema era o mar. E ele então disse, sendo o Senhor dos céus, da terra e do mar: aquiete-se, silencie-se. E o vento e o mar se acalmaram. Houve grande bonança. Os discípulos com certeza ficaram espantados com aquela manifestação sobrenatural de nosso Senhor. Mas eles não esperavam, talvez, que seriam confrontados pelo seu Senhor com a seguinte indagação: por que vocês foram tomados pelo medo? Vocês não têm fé? É claro que aqueles discípulos tinham fé. É claro que eles tinham fé, porque se não tivessem, eles não iriam correndo atrás do seu mestre pedindo a ele socorro. A questão é a forma como eles usaram a sua fé. O questionamento que eles fizeram ao seu Senhor. O Senhor não se importa? Meus irmãos, é fundamental que saibamos que o Senhor se importa. É fundamental que pensemos as Escrituras, analisando cada texto, desde o primeiro livro das Escrituras, o livro de Gênesis, até o último livro, o livro de Apocalipse, e cheguemos à seguinte conclusão: sim, Deus se importa. Deus se importou com Adão e Eva, que foram responsáveis pela queda, mas Deus se importou com eles e deu a eles vestimentas. Deus se importou com eles e tirou eles de um lugar que, se mantivessem naquele lugar, eles se perpetuariam numa condição de pecado e de morte. Deus se importou com o povo de Israel, conduzindo eles por 40 anos no deserto, tendo de dia uma coluna de nuvem e às noites uma coluna de fogo. Deus deu a eles a terra prometida. Deus se importa. Deus se importa porque sempre mandava profetas para dizer ao povo da necessidade do arrependimento, da necessidade deles se voltarem para o Senhor. Deus se importa quando a palavra de Deus, pregada no Antigo Testamento, agora ela é encarnada no seu Filho Jesus Cristo, onde ele haveria de dar a sua vida voluntariamente na cruz do Calvário para satisfazer a justiça de Deus. Porque se não fosse ele, seríamos nós a termos que enfrentar Deus. E o que seria de nós? Deus se importa. Sim, ele se importa. E é importante que eu e você, diante das desventuras desta vida, diante dos infortúnios que assaltam o nosso coração, das dificuldades que invadem nossas casas, não sejamos tomados pelo medo, pelo pânico, apresentando-se diante de Deus com acusações do tipo: o Senhor não se importa, nós vamos morrer. Porque Ele já provou o seu amor para conosco, quando deu a sua vida ali na cruz do Calvário. Ele se importa conosco, tanto é que no primeiro século da era cristã, quando os nossos irmãos do passado estavam passando por momentos dificílimos, sendo ridicularizados, zombados, criticados, perdendo seus bens, seus empregos, e o Senhor Jesus lhes apresenta a mensagem do Apocalipse, falando da vitória final, dando a eles uma viva esperança de um juízo de Deus, de um novo céu e uma nova terra.
Senhor se importa, sim. Por isso que nós não podemos permitir que o medo seja o Senhor de nosso coração. É preciso que nos apresentemos a Deus por meio de seu Filho, não com desespero, não com acusações, mas com súplicas, orações e ações de graça, dizendo: Senhor, olha essa tempestade, ela é demais para mim, mas eu confio no Senhor. Mas eu confio no Senhor. Aqueles homens, segundo as Escrituras, ficaram apavorados. Eles primeiramente ficaram apavorados com a tempestade, mas depois ficaram apavorados com o que o Senhor fez com a tempestade. Ao ponto de perguntarem: que homem é esse? Esse é o Filho de Deus, que nos amou, que entregou sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. Nós conhecemos de Jesus muito mais do que esses homens, nesse momento em que eles estavam vivendo. Graças a eles que deixaram registros, graças a eles que não desistiram diante de momentos turbulentos em que eles viveram no início da era cristã. E por todos os outros que passaram depois deles, que mantiveram a tradição de proclamarem a fé cristã, nós estamos hoje aqui com as Sagradas Escrituras, dando a nós a força, a coragem para continuar enfrentando toda e qualquer circunstância, não na nossa força, não no nosso poder, não na nossa inteligência, não na nossa capacidade, na nossa desenvoltura, mas sim no Senhor. Tendo uma convicção em nosso coração, Ele se importa. E se importa tanto que a maior das tempestades que haveríamos de enfrentar, que seria a tempestade do juízo de Deus no último dia, Ele enfrentou por nós na cruz do Calvário. A angústia de ter que enfrentar Deus, não um Deus de amor, mas o Deus de justiça, Ele fez isso por nós, para que caminhemos conhecendo o amor, a bondade e o perdão de Deus. Então, concluo dizendo para você: o Senhor Jesus se importa. E é preciso que você confie nele. Que Deus te abençoe.